Olá, queridos amigos inscritos aí no canal Pregadora Rafaele Barros. É com muita alegria que hoje estou aqui ao lado de uma pessoa muito especial para cumprir aquilo que eu prometi. Não sei se vocês lembram que eu anunciei que ia trazer um testemunho de um milagre. Eu até falei que o Deus que nós servimos, é o Deus que pega atestado de morte, rasga e dá um atestado de vida, de milagre. E hoje nós estamos aqui para isso. Desde já quero agradecer a todos vocês que seguem, que são inscritos aí no canal. Você que não é inscrito, se inscreva agora, ative as notificações para que você possa estar recebendo em primeira mão os vídeos que iremos postar. Agora eu queria pedir também que você compartilhasse essa grande graça. Não saia daí, assista esse vídeo até o final, porque hoje nós vamos falar de milagre. O Deus que realizou milagres ontem é o mesmo que realiza hoje. Mas quero passar a palavra aqui para Lulu, desejar as boas-vindas aqui no canal Pregadora Rafaele Barros. Vai ser um momento de muita alegria essa partilha, esse testemunho. Amém, né? Com imensa alegria que eu estou aqui, quase que não sai, né? Mas é porque quando é de Deus, aí as coisas têm uma dificuldade, porque o inimigo não quer que aconteça, né? Mas quando é de Deus, a gente bota pra frente. E graças a Deus, hoje foi o dia escolhido, né, pelo Senhor para estarmos aqui, mesmo com todos os percalços e empecilhos. Mas estamos aqui sim para dar esse testemunho, pedir assim para que o Espírito Santo venha sobre nós também, que esse Espírito Santo venha nos conduzir neste podcast, né, para que tudo aquilo que acontece aqui seja para a grandeza do nome do Senhor, né? Que nós possamos diminuir para que o Senhor cresça, né? O meu testemunho eu sempre digo que não é para me vangloriar, muito pelo contrário. Ai de mim se eu não tivesse o Deus que eu tenho, se eu não tivesse o Espírito Santo que eu busco diariamente. Então vamos pedir assim para que esse Espírito venha ficar conosco, nos conduzir durante todo esse momento e que o meu testemunho de vida possa fazer com que você passe a acreditar naquilo que é impossível. A própria palavra diz, o impossível o Senhor pode realizar. Amém. Lembrando a você que está assistindo esse testemunho, que esse canal é para evangelização. Somos uma comunidade e todos vocês que são inscritos recebem oração diariamente. Quero começar invocando a presença do Espírito Santo, que Ele possa nos guiar nesta conversa, neste momento de testemunho de vida, onde nós iremos falar sobre milagre. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruísse os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de suas consolações, por Cristo Senhor nosso. Amém. Consagrando a Nossa Senhora, ela que intercede por nós, ela que intercedeu em muitos momentos, aliás, em todos os momentos, pela vida da Lulu. Nossa Senhora estava lá intercedendo ao seu filho. Vamos dedicar esse momento a ela, a intercessora, a nossa mãe querida. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E nós estamos reunidas aqui em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Quero deixar um trecho bíblico para vocês. A palavra de Deus vai falar lá em Filipenses 4:4. Alegrai-vos no Senhor. Repito-vos, alegrai-vos. E eu creio que, mesmo diante de tantos problemas que a Lulu enfrentou, de tantos combates, no coração dela havia uma alegria. Porque a alegria que há no coração daquele que conhece a Deus, ela ultrapassa os problemas. Ela vai além daquilo que nós estamos vivendo. Porque ela brota do interior, ela brota na alma. Não é uma alegria que ela brota simplesmente quando as coisas vão bem. Mas é uma alegria que permanece mesmo quando tudo vai mal.
E aí, Lulu, vamos começar. Eu queria que você falasse aqui pra gente, pro pessoal que estão acompanhando, pessoal aqui do meu canal. Agora, atualmente, são 451 pessoas. Creio que com esse testemunho nós vamos alavancar. Eu queria que você dissesse aqui quem é Lulu. Vamos lá, né? A Lulu é uma mulher de muita fé, né? Eu costumo dizer que nós, seres humanos, nós somos muito provados, principalmente quando nós somos de Deus. E a gente só sabe o quanto a gente é forte quando a gente precisa provar essa força, né? E eu sempre dizia que eu não seria tão forte. Eu sempre achei que eu não fosse tão forte. E aí o Espírito Santo que habita na gente vem mostrar o contrário, né? Vem dizer, não, você pode não ser, mas eu te capacito para isso, eu te fortaleço, né? E quando nós conhecemos a Deus, nós não deixamos de ter tribulação, nós não deixamos de ter problema, muito pelo contrário, né? E tanto que esse podcast aqui foram marcados diversas vezes, porque o inimigo não queria que acontecesse, tiveram inúmeros percalços para não acontecer. Mas quando Deus age, quando Deus mostra que nós podemos, que nós somos capazes, e Ele toma conta da nossa vida, Ele nos faz forte, né? Então, eu não sou uma pessoa forte se eu não tivesse o Deus que eu tenho, mas o Deus que eu tenho me fortalece diariamente, né? Então, quando eu digo para vocês que nós, seres humanos, só sabemos o tamanho da nossa força quando nós precisamos testá-la, é porque nós temos a certeza de que tem um Deus que todos os dias vem nos fortalecendo, vem nos mantendo de pé, e é esse Deus que me faz ser essa mulher forte, né? Não que eu nunca tenha fraquejado, não que eu nunca tenha tido problema, não que eu nunca tenha tido tribulações, mas quando nós encontramos Deus, quando nós temos o Espírito Santo conosco, caminhamos com Ele, damos livre acesso para Ele fazer, Ele nos torna forte, Ele nos capacita, né? Então, considero-me uma pessoa forte diante de tudo que eu vivi, diante de tudo que eu enfrentei, e também sou uma pessoa que tento, né, viver aquilo que é vontade de Deus para a minha vida. Tanto que todos os dias eu digo, Senhor, a minha vida te pertence, né? Porque não era para eu estar aqui desde quando eu nasci. E eu tenho um bocadinho de décadas, né? Então, se Deus me dá a graça de ter 4 décadas, é porque Ele me acompanha diariamente. Quando nós entregamos a Deus a nossa vida, a nossa história, e deixamos Deus ser Deus disso, da nossa vida, da nossa casa, da nossa história, Deus cuida. Eu tenho a certeza, Lulu. Só lembrando aqui, interrompendo, você é filha única. Engraçado, você vai me interromper muito, porque eu falo bastante, né? Quem me conhece como pregadora sabe que quando eu começo a falar... tesoura aqui, vou cortando e vou... Mas vai dar certo, vai dar certo. Eu sou filha única por parte de pai e mãe, mas eu tenho as 2 irmãos, né? Fora do casamento, por parte de pai. Então, por parte de pai e mãe, sou filha única. Mas eu tive, por parte de pai e mãe, mais 3 irmãos. Meus pais tiveram 4 filhos. E por isso que eu digo que quando Deus toma conta da vida da pessoa, nada impede que você permaneça, né? E eu sou a única sobrevivente. Dos meus 4 irmãos, dos 4 filhos dos meus pais, eu sou a única sobrevivente. Você vê aí, Deus tem um propósito, né? Deus recolheu 3. Recolheu 3. 3 e deixou ela para mostrar que o Deus que tem promessa e tem propósito, Ele realiza no tempo certo, né? E Deus é maravilhoso. Te cortando também, Rafa, porque pregador tem que ficar cortando uma outra. Vai ter muitas cortadas, pessoal. Te cortando também, os meus irmãos, eles nasceram na década de 70. Então, naquela época, não sentiam um diagnóstico. Mas, pelo histórico, né, o que a minha mãe relata... os sintomas que a minha mãe relata que eles tinham a mesma síndrome que eu tenho. Não diga o nome agora, vamos chegar lá, ok? Porém, de uma forma mais agressiva, porque essa síndrome, elas são 5 tipos, né? E aí, alguns tipos dela tornam-se mais agressivos do que outros. E tanto que eles morreram na primeira década de vida. A que morreu com mais idade, ela morreu com 4 anos. 4 anos, né? E aí eu queria saber como foi tua infância. Não vamos entrar ainda na doença, mas relata como foi tua infância, a vida escolar, como foi que você enfrentou. Porque você descobriu a doença com quantos anos?
Eu descobri a doença depois de 20 anos. No caso, nasceu com ela? Nasci com ela. Nasceu com ela. Porém, eu não tinha um diagnóstico até essa idade. Até essa idade. E aí, como você enfrentou a vida? Como foi tua vida escolar? Carregando uma doença que você não sabia, não tinha diagnóstico, mas tinha sintomas. Sim. Né? E aí, fala um pouco. Engraçado que eu costumo dizer que a melhor infância foi a infância dos anos 80 e 90. Certeza. Né? E eu pude viver essa infância, né? Com as minhas delimitações, com os meus problemas de doença, mas eu tive a oportunidade de viver essa graça, né? De ter vivido a infância dos anos 80 e 90. Então, quando eu nasci, eu já nasci com a síndrome. E aí eu fui levada para diversos médicos, diversos lugares, né? E os médicos não conseguiam obter um diagnóstico. Eles só diziam que eu tinha uma síndrome, que essa síndrome era rara, mas não se tinha um diagnóstico ainda, até porque na década de 80, a medicina também não era lá essas coisas. A medicina veio se desenvolver depois dos anos 2000, né? Começou a se desenvolver final de 90, da década de 90 para os anos 2000. Então até aí eu tinha um abdômen grande, eu tinha plaqueta baixa, eu tinha anemia, eu vivia caindo, não que hoje eu não viva, né, mas eu caía mais, né, eu caía mais, né, então assim, essa doença, eu me considerava o patinho feio. Todas as crianças que eu via eram normal, e eu era o famoso bullying. Na época era preconceito, não era bullying não, né, era raiva mesmo que os meninos faziam, os moleques. Né? Então eu era considerada como uma mulher grávida, porque o meu abdômen era de uma mulher grávida. Eu, com 5 anos de idade, meu abdômen era de uma gestante. Mais ou menos quantos meses? Uma gestante? Uma gestante de 7 meses, 8 meses. E então eu sofria muito com isso, porque eu tinha preconceito comigo mesmo, né? Eu me sentia feia, eu me sentia magra, eu me sentia fina, eu me sentia com barrigão. Eu me sentia muito constrangida por tudo que eu era. Então eu nunca frequentei a escola. Por trauma, por preconceito, por medo, porque as pessoas riam de mim. Então, assim, nesse período foi uma infância bem difícil. Porém, eu sempre tive a certeza de que Deus tinha algo. Mesmo eu não conhecendo Deus, mesmo ainda na inocência de uma criança, eu acreditava nisso. Tanto que as mães das crianças que brincavam comigo, elas não deixavam os filhos brincarem comigo. Achava que era contagiosa, né? Sim. Tinha medo da minha doença, tanto que quando eu cheguei de Fortaleza com prazo de validade, que os médicos disseram, você vai chegar até os 5 anos, com 5 anos, o máximo você morre. Mas eles disseram, sua doença não pega ninguém. A primeira coisa que eu fiz foi reunir todo mundo na minha calçada e dizer, minha doença não é contagiosa, minha doença não pega, podem brincar comigo, podem beber água no mesmo copo. Com quantos anos? Com 5 anos, 3 anos de idade. 3 anos de idade. O prazo que os médicos me deram foi até os 5. Né? Então... eu tinha pouco tempo. E eu queria aproveitar aquele pouco tempo que eu tinha, né? E olha aí, tô aqui. É interessante aí quando ela fala que havia já um preconceito. E ela já vivia o homeschool, né? Você foi educado em casa. Sim, né? Os professores iam para a sala, para sua casa. As atividades vinham de uma escola. E tudo que os alunos viviam na escola, eu vivia em casa. Né? Todas as atividades, até o meu ensino médio. Gente, e olhando esse testemunho, escutando, eu começo a perceber, eu não sei se sou eu que penso assim, o pessoal da geração dos anos 80 eram mais fortes. Hoje, um preconceito, claro que não é para existir preconceito, mas por qualquer coisa, as pessoas se isolam, já caem em uma fraqueza, em um isolamento, e a gente vê que naquela época já existia. Já existia muito. E não era uma coisa que... Hoje em dia, se você sofre um bullying, você tem como procurar os seus direitos e recorrer, né? E naquela época você tinha que aguentar. Tinha que enfrentar. Você tinha que sofrer ali na margem. E eu lembro que meus pais até diziam, sejam fortes. Vão pra frente. Pai, alguém bateu em mim. Lute. Vá pra frente, não vá chegar com moleza. Ou seja, hoje a geração anda meio fraca nesse sentido. Claro que nós somos contra esse tipo de ataque de todas as formas, assim, Rafa, mas nós fomos forjados com força para defender, para nos defender dos ataques. Uma das coisas que os médicos sempre falaram para minha mãe é cuidado, ela não pode bater a barriga, ela não pode cair, nananã. Então isso gerou também um cuidado dos meus pais em eu não ir para a escola.
Mas eu nunca deixei, tipo, eu andava de bicicleta, eu brincava de bola, né? Tudo que as crianças da época fazia de amarelinha, eu só não conseguia brincar de elástico, Rafa, eu só segurava o elástico. Aí porque eu não podia pular, não podia pular, como era que eu ia pular, se a barriga era maior do que eu, não tinha como pular, né? Mas tudo que as crianças daquela época fizeram, mesmo com as minhas delimitações, eu também conseguia fazer. Porém, tinha todo um preconceito, eu tinha um trauma, é tanto que eu tive que levar isso por muito tempo, esse preconceito comigo. Quando eu comecei a pregar a primeira vez, pra mim foi assim, como assim? Eu tô pegando no microfone, que eu nunca me imaginei pregando. Eu nunca imaginei que eu estivesse aqui falando sobre isso. Porque eu tinha preconceito, eu tinha medo de mim mesma. É porque também para uma criança olhar para si, ver que ela é diferente das outras e ainda ver que as outras recusam, não reagem de forma agressiva. De forma agressiva. Só em você ser isolada, ser rejeitada, isso para uma criança é como se fosse uma pancada, né? E a tendência dela é se recuar, se isolar. Com a Lulu foi um pouco diferente, né, Lulu? Tu sempre lutou contra isso. E a gente vê que hoje o leque de amizades dela é grande, grande. Porque se ela tem se isolado ali, né, ainda bem que os pais iam impulsionando, educando a enfrentar essa realidade. Claro que é doloroso você viver numa situação dessa, mas tudo concorre para o bem daqueles que amam a Cristo. Deus tinha um plano grandioso na vida da Lulu e esse plano se cumpriu. Eu sei que você está esperando aí, mas que doença é essa? Mas que síndrome? É uma síndrome, né? Síndrome. Que síndrome é essa? O que é isso? O que é que está acontecendo? No final, eu vou postar aqui no final desse vídeo, vocês vão ver o antes e o depois da Lulu. Eu quero aquele vídeo que você tem mostrando passo a passo da tua luta, do teu combate, para que as pessoas vejam que nós estamos aqui testemunhando um Cristo vivo. Eu estou aqui com um crucifixo que representa aqui, foi aqui que ele venceu, foi aqui que ele morreu, mas nós não servimos a um Deus morto. Nós pregamos e servimos a um Deus vivo. O mesmo Deus que realizou o milagre. Eu vi. Eu não sou daqui, mas eu pude ver muitas situações, né? Eu cheguei no auge. Daqui a pouco eu vou contar uma situação que eu escutei, eu não sei se Lulu já sabe, mas é novidade. Você espere aí. Agora eu fiquei curiosa. É um negócio muito invocado que nós passamos aqui. Eu queria perguntar agora, vamos entrar no que vocês querem ouvir. Lulu, em relação ao início, descobriu a doença, e aí como foi o tratamento, como foi que você enfrentou? Não conta ainda o término, que é muito, sabe, complicado, mas nós vamos começar aqui. Como foi que você descobriu? Você já falou, e o início do tratamento? Pronto, quando eu descobri a síndrome, né, eu já estava no grupo de oração, já conhecia a Renovação Carismática Católica. Foi minha coordenadora do Ministério de Pregação, viu? Um tempo de combates. Combates grandes, né? Inclusive, eu não tinha feito ainda o tratamento na época, né? Eu ainda estava no período de descoberta. E detalhe, Lulu, mesmo com essas limitações, nós andamos bastante nessa diocese. Muitas missões, pessoal. Em muitos lugares. Né? O que eu acho complicado hoje é que as pessoas sentem uma dor de cabeça, já ficam em casa, já não querem mais servir, já não querem mais ir à missa e ao grupo. Nós enfrentamos batalhas, né? A Lulu, eu lembro que tinha o abdômen muito grande, mas mesmo assim nós iríamos missões, pregar seminário, experiência de oração. Ou seja, nada tem limites para aquele que crê. Amém. Então, e aí logo quando eu descobri o diagnóstico, eu entrei na renovação no período do finalzinho de 99 para 2000. E aí eu lembro que o meu primeiro seminário de vida, o Espírito Santo já falava muito comigo a respeito, né? E aí no dia que eu recebi a ligação da minha médica me falando da síndrome, que não é pra falar ainda, né? A médica me ligou, olha, você tem síndrome tal. Eu estava no grupo de oração. Um dia de domingo, às 4 da tarde. E aí, quando eu recebi, eu sempre falo inclusive na minha terapia, que os meus diagnósticos não me abalam mais. Porque eu era pra morrer com 5, né? Então, eu ainda estou aqui. Então, assim, ela disse, não tem um tratamento, você vai conviver com essa doença até o dia que Deus quer.
Porém, geralmente, os portadores dessa síndrome não conseguem passar da segunda década. São poucos casos no... A cada 10 milhões de pessoas, que é o que eu sei, o dado que eu sei, né, da última vez que eu ouvi falar, a cada 10 milhões, um é portador dessa doença, né? Aqui no Ceará, se eu não me engano, são 3 casos que tenha realmente o diagnóstico que eu conheça, né? Não sei se tem mais agora, recentemente. Mas que até onde eu sei, são 3 diagnósticos. Então, quando foi diagnosticada essa síndrome, eu já sabia. É como se eu já soubesse, sabe? Quando ela me disse, você não tem um tratamento, você vai viver assim pro resto da vida, essa doença vai acabar com você, porque é uma doença que vai te destruir, vai destruir os teus órgãos, então você precisa conviver. Vamos pedir para que Deus te permita viver o que tem para viver, mas você não vai, provavelmente não passa da segunda década. Mas, bom, eu não era para passar dos 5. Então vamos ver até onde Deus vai me levar. E eu sempre dizia muito, até mesmo para mim no grupo de oração, Deus não me colocou aqui à toa. Deus não me deu a graça de conhecê-lo à toa. Não foi, Rafa. Porque ele sempre teve um propósito. Certeza. E aí, eu queria saber agora, vamos entrar já falou sobre o diagnóstico, a infância, a vida escolar, que naquela época ninguém nem sabia, mas você já foi membro do homeschool, né? O ensino em casa. Sim. E aí, a doença, a síndrome. O nome, gente, eu não consigo dizer o nome dessa síndrome. Eu não consigo, é um trava-língua. E aí, como é o nome da síndrome que você tem? O nome da síndrome que eu carrego comigo, né? Que eu digo que ela não é minha, mas ela está aqui, então... Está aí porque ela quer... Eu fiz uma amizade muito legal com ela. Graças a Deus a gente se tornou amiga, né? Às vezes a gente tem que se tornar próximo daquilo que é a nossa realidade. Muitas vezes nós queremos distanciar para não sofrer. E eu acho que você sofre muito mais. Deixa Deus ser Deus na tua realidade. E aí você vai sofrer menos. Né? Então, o nome da síndrome é Síndrome de Niemann-Pick, mas se escreve Niemann, com 2 N, P-I-C-K. É tipo B. Ela é uma síndrome que se instala nos seus órgãos. É uma síndrome de depósito. Os portadores dessa síndrome, eles têm uma ausência de uma enzima, que é a esfingomelinase. Então essa síndrome ela tá nos seus órgãos para destruir. E o que aconteceu comigo foi que ela destruiu meu fígado, destruiu meu baço, e aí começou todo o processo de dificuldade. Quando eu soube do diagnóstico, para mim foi normal. Porém, depois ela começou a evoluir em mim. E aí foi quando a gente teve que passar por um processo muito mais difícil, muito mais doloroso. Foi quando eu pensei assim, será que agora vai, né? Será que a minha sempre vai ser chamada agora? Acredito até que a Rafa tenha algo para dizer sobre isso. Sobre essa senha aí que você falou. Que acharam que era minha e não era. Foi chamaram enganada. Chamaram enganada. E outra coisa, Lulu, essa doença, o que a medicina falou naquele tempo e a visão da medicina hoje sobre essa síndrome? Pronto, essa síndrome, por ser uma síndrome rara, as indústrias farmacêuticas não investem num tratamento, né? Como é uma coisa que não tem muitos casos, que precisa ser estudado, tanto que, se eu não me engano, em 2008, foi 2009, ou foi antes disso, eu não lembro exatamente o ano, eu fui convidada por um laboratório dos Estados Unidos para fazer o teste de uma medicação. Eles estavam testando essa medicação já em animais e me convidaram para que eu fosse, para tu ver como Deus é Deus. E me convidou para que eu fosse fazer o teste. Ia com tudo pago, passagem, hospedagem, tradutor, tava me achando nos Estados Unidos, né? E aí eu conversei com a minha médica, elas disseram que ele não tinha passado muita informação, mas ela não ia opinar, que se eu decidisse ir, ela resolvia tudo para que eu fosse. E aí eu decidi não ir. Né? E as pessoas que foram e fizeram vieram a óbito. Então Deus não queria que fosse ali, daquele jeito. Verdade. Né? Então, até o ano passado não se tinha uma medicação, não se tinha um tratamento, por ser rara, por a indústria farmacêutica não investir, porque não tinha muitos casos a serem estudados, mas eu fiquei sabendo que já tem um tratamento para a síndrome hoje, né? Saiu agora uma medicação, né?
eu não vou fazer uso, depois eu vou dizer por quê, não vou precisar fazer uso dessa medicação. Saiu o tratamento, mas Deus ela não vai, Deus não quis, viu? Agora tem um porquê, né? Claro que tem. Deus já vinha trabalhando há muito tempo, que é para provar, olha, quando Deus intervém em uma situação complicada, que nem a medicina consegue explicar, é porque Deus é Deus, meus irmãos. Não adianta contestar. Claro, eu sempre admiro, né? Eu não tenho talento para medicina, até porque não é minha área, mas eu oro pelos médicos, eu amo a medicina, mas acima de tudo, quem dá o último diagnóstico é Deus. E assim, os médicos são usados por Deus, né? É até complicado falar dessa síndrome, porque não tem muita coisa para se falar dela, né? Eu tenho uma amiga que ela foi fazer o TCC dela, e ela escolheu falar de Niemann-Pick. Então foi uma dificuldade muito grande, porque não se fala muito da doença, né? Eu fui agora para uma perícia médica do INSS e o perito disse, eu não conheço a síndrome. Eu disse, doutor, isso não se preocupe. Não é novidade, não é novidade. Então assim, o que eu conheço da síndrome é isso, né? Que ela é uma doença de depósito, que ela se instala nos seus órgãos, que ela vai destruindo os órgãos. E é por isso que você tem um prazo de validade, né? Porque quando não se tem todos os seus órgãos, querendo ou não, você está incompleto. Deus nos fez com cada um, né? Então, não podemos perder. Gente, ó, eu até ganhei. No final, nós vamos ver aqui, ó. Ganhei uma canequinha aqui. Opa! Isso. No final, eu vou dizer aqui quem foi esse presente. É aqui, Lulu Pinho Artes, né? Olha Você aí, vê ó. como Deus tem propósito, ó. Vamos divulgar essa marca. Essa marca é a marca do milagre. Amém, ô glória. E aí, Lulu, agora há pouco você falou que a síndrome destruiu o seu baço, foi? E o seu fígado. Como é que pode? Você tá sem baço e sem fígado? Que negócio é esse? A camisa aqui, ó. A camisa foi proposital, viu? Seja um doador de órgãos, né? Quando foi em 2010, eu fui diagnosticada com cirrose hepática. Por conta da Niemann-Pick, eu tive um comprometimento hepático, né? Meu fígado estava comprometido e eu tive que entrar numa fila de espera por um transplante de órgãos. Durante todo esse período foi um período de muito sofrimento, de muitas internações, de muitas intercorrências, paralisei rim, eu tive que praticamente entrar para hemodiálise, só que Deus não permitiu que eu precisasse passar por isso, né? A gente conseguiu uma medicação que fez com que o meu rim voltasse a funcionar sem eu precisar ir para uma hemodiálise. E esse período assim foi um período de muito teste de fé, né? Porque todos os dias chegava um resultado diferente, um diagnóstico de validade. Por diversas vezes eu fiz paracentese, para quem não sabe, é para retirar líquido da barriga. Eu cheguei a ter 80 litros de líquido no meu corpo, saía líquido pelos meus poros, de tão demasiada, de tão inchada que eu fiquei. Inclusive esse olhinho aqui, ó, inchadinho, é privilégio de quem tem Niemann-Pick. Os portadores da Niemann-Pick são reconhecidos por esse olho inchado, né? Então, durante todo esse período eu vivi, foram 4 meses de descoberta de cirrose, de tratamento, de fila de espera. E nesse período, eu acredito que foi um dos episódios em que a Rafa me viu na Copa de 2010. Eu estava em Acopiara pra gente assistir os jogos lá em casa. Isso. Com cirrose, com o abdômen muito estendido. Eu não aguentava mais andar de tanto líquido que eu tinha na minha barriga. E mesmo que tirasse líquido, o líquido voltava e eu ficava muito inchada. Foi nesse período assim que eu cheguei a me despedir das pessoas, que as pessoas da minha família chegaram pra mim, não vá mais, você vai só sofrer, não tem jeito, nananã. E eu o tempo todo ali firme, acreditando. Uma das coisas que eu mais senti falta, porque eu tive que morar em Fortaleza 8 meses pra fazer meu tratamento, e uma das coisas que eu mais senti falta foi do grupo de oração. Lembro que as meninas me ligavam na hora do grupo e deixavam o telefone lá pra eu ficar ouvindo o grupo todinho. Lembro. E eu lembro também, pessoal, que inclusive esse testemunho da Lulu, ele foi escolhido para a revista da Renovação Carismática. Sim. Católica, né? Uma versão aí, eu sei que tem o testemunho. Sim. Da Lulu na revista da Renovação Carismática Católica. Sim. E foi uma alegria muito grande. Se eu não me engano, foi na época da Kátia. Sim, a presidente era Kátia. Não me recordo, mas eu inclusive tenho essa revista, eu ia até trazer e esqueci.
pra vocês verem, mas eu acabei esquecendo, mas depois eu mando a capa pra Rafa postar e vocês acompanham depois, quem tiver a assinatura vai poder ver. Mas foi um período assim de muita graça, sabe? Eu acredito que lá em Filipenses diz também, tudo dá graças, né? Apresentem as suas súplicas com ação de graça. Muitas vezes nós só pedimos e não agradecemos, né? E é necessário sermos gratos. E eu sempre fui muito grata. E quando eu fui para minha consulta, faltando assim uma semana para o meu prazo de validade, né? A minha consulta era uma terça e a médica disse: olha, tem que aparecer um fígado para você até o domingo, porque o negócio aqui tá sério, seu fígado não funciona mais e a gente não tem mais muito o que fazer, né? Então, e aí ela disse: eu tenho duas notícias para lhe dar, uma boa e uma ruim. Eu depois diga logo a ruim, né? Eu sempre fui muito acostumada com o que é ruim. Que venha logo a ruim, depois vem a boa. Depois vem a boa, né? Depois da tempestade vem a bonança, né? E aí ela disse: você só tem 20% de chance de resistir. Resistir ao transplante? Ao transplante. Mas você está em primeiro lugar na fila de espera pelo transplante. E cadê a boa, né? Porque se eu tinha 20%... Tem nem como se alegrar. Ou seja, precisa de um fígado. E aí foram questão de segundos a alegria. Aí você se alegra, ai meu Deus, vai acontecer um milagre. Aí ela diz: para, porque só é 20%. E aí, meu Deus, não tem como. E aí quando ela falou isso, eu disse: olha, doutora, pro Deus que eu sirvo é 100%. E nesse momento assim eu disse: bora, que agora não é mais comigo não. Quando nós não temos mais o controle da situação, existem determinados momentos que a gente tem controle sobre algumas coisas, mas vão existir momentos em que você não vai ter controle. Não, e eu digo em uma pregação que eu faço aí no meu canal que, de fato, quando acabam os nossos recursos, aí Deus entra com... Pronto. Aí eu disse: pronto, agora é contigo. Só que aí, Rafa, como ser humano que nós somos, às vezes nós queremos fraquejar, né? E aí eu cheguei em casa e disse: mãe, vamos arrumar a mala que eu quero morrer em Acopiara. E eu queria vir pra casa, queria meio que deixar, mas graças a Deus eu tenho uma mãe que é muito de fé. Aquela mulher ali é muito de ferro também, né? Ela tem uma fé muito grande. Eu costumo dizer que eu queria ter um terço da coragem, da força e da fé que ela tem. E ela: não, nós vamos ficar, você não disse que era 100%? Então vamos enfrentar. E aí no domingo pela manhã, gente, não percam a missa do domingo. Deus realiza milagres na missa. Verdade. Olha, a missa é o centro da graça de Deus na nossa vida. Ai de nós se não comungarmos, se não vivermos a Eucaristia. E aí quando eu cheguei na missa no domingo de manhã, na hora que eu botei o meu pé na igreja, Deus falou comigo: Luziane, hoje você vai ser transplantada. E naquele momento... em Fortaleza. Fortaleza. Eu me arrepiava assim inteira. E foi tão forte aquela coisa, a sensação que a minha mãe sentiu. Ela: o que foi que tu sentiu? Aí eu falei: Deus falou comigo, eu vou ser transplantada hoje. E aí o médico tinha dito que até o domingo tinha que aparecer um filho, né? Então, quando foi no domingo à noite, eu muito debilitada, não tinha um calçado que entrasse no meu pé, não tinha uma roupa que entrasse em mim, de muito líquido na barriga, uma barriga muito estendida. Era uma barriga de trigêmeos. Eu cheguei, tinha um aniversário da filha de uma amiga minha de infância, e eu entrei no aniversário, eu sentei, meu telefone tocou. Do hospital, e apareceu um fígado compatível com você. Na mesma hora a gente entrou, quando foi meia-noite do domingo para a segunda, eu estava sendo transplantada. Isso Deus falou na Santa Missa, né? Deus fala, meus irmãos. Agora nós precisamos estarmos com os ouvidos atentos, porque Deus tem falado muito, mas a humanidade está perdendo a escuta espiritual. É o que eu sempre falo: peçam audição e visão espiritual. Espiritual, né? Para que você escute e consiga ver o que é a vontade de Deus. O que acontece é que muitas pessoas veem simplesmente só o natural, mas o sobrenatural acontece. Deus fala. Agora a intimidade, a escuta espiritual vai fazer com que você entenda e compreenda a voz de Deus. Sim. E aí então eu fui transplantada no dia 20 de setembro de 2010. À meia-noite começou a minha cirurgia.
foram 8 horas de cirurgia de transplante. E logo em seguida, quando eu acordei da cirurgia, veio um baque, né? Eu imaginava que estava tudo ok, pronto. Ai, conseguimos, né? E quando eu acordo, meu cirurgião já tá do meu lado dizendo que a gente ia ter que fazer uma outra cirurgia. Uma outra de um outro órgão, que foi? Pronto. E aí, quando ele chega pra mim, ele diz: vamos ter que fazer uma esplenectomia. Eu disse: que é isso, doutor? Né? A linguagem da medicina às vezes é meio complicada. Ele: não, nós vamos ter que retirar o seu baço. Retirar. E aí eu disse: como é que nós vamos fazer isso, doutor? Só tinha 20% de chance de resistir. Ele disse: segura na mão de Deus. Aí eu lembro, Rafa, muito claramente. Eu lembro poucas coisas da UTI, mas isso eu lembro muito claramente. Eu pedi pra ele pra comungar. Eu disse: por favor, doutor, eu ia dizer padre, olha, por favor, doutor, eu preciso da Eucaristia. E ele: não, você não pode comungar. Moeiro tinha um dos médicos, era da ministro da Eucaristia. Um pessoal da equipe, um dos da equipe médica. E aí ele disse: eu vou trazer a comunhão pra você. E aí trouxe a comunhão, comunguei. E ali todas as minhas forças revigoraram. Eu lembro que eu disse: pronto, agora vocês podem fazer o que vocês quiserem. E durante esse processo... O interessante é que um médico, ministro, trouxe para Lulu o médico dos médicos. Você vê aí, né? Como a graça de Deus, o milagre já acontecendo aí. Sim, e quando eu comunguei, né, eu pensava assim, tipo, talvez essa seja a última. A última, né? Todos os dias eu creio que você dizia: hoje pode ser o último dia. E às vezes, hoje Rafa, pode ser. Nós precisamos estar na presença de Deus como se fosse o último. É, certeza. O ontem não existe, o amanhã também não, só existe o hoje. E muitas vezes nós não damos tanta importância para isso, né? E naquele momento a Eucaristia foi minha força, né? Quando eu recebi a Eucaristia, eu disse: pronto, agora que se for para ir pro céu, bora, tô preparada, né? E aí a gente foi para uma nova cirurgia. Antes disso eu tive que fazer uma transfusão, né? Foi retirado todo o meu sangue, colocado um outro sangue. E durante esse processo foram 3 horas de procedimento, de transfusão. Eu comecei às 7 da noite, às 10 horas da noite eles tinham terminado e já me levaram para retirar o baço. E foram mais 6 horas de cirurgia. Então quando eu acordei, já estava, ainda estava entubada, né? E durante esse período de intubação é um negócio muito ruim, né? E eu só pedia para eles tirarem o tubo porque machucava muito. E eu ficava: meu Deus, será que eu tô viva? Na UTI é tudo branco, parede branca, cortina branca, maca será branca, se é o céu? Eu digo: meu Deus, será se eu tô no céu aqui na terra? E aí eu ficava pensando, até que o médico chegou e começou a conversar comigo. Eu digo: não, eu tô aqui ainda, né? Ainda estou aqui, não foi minha senha, né? E eu brinco muito com essa história da senha, porque eu tenho uma amiga que ela diz que eu tenho 7 vidas. Porque já me deram tanto prazo de validade, só que ela disse que acha que eu tenho só mais uma. É a mulher gato, gente. É a mulher gato. Mas é isso. Tem uma coisa interessante aí. Que história é essa que você recebeu um órgão aí, tem uma história que não era compatível? Por isso que foi até feita hoje essa você está... Foi feita uma confusão. A Bíblia fala também, eu sou péssima para decorar capítulos e versos, não dá para mim ser protestante não, porque eles decoram tudo, eu sou péssima para decorar. Mas a Bíblia fala também que Deus usa dos fracos para confundir os fortes. Então Deus usou da minha miséria, da minha fraqueza, até mesmo da minha breve passagem por aqui para confundir a medicina. E lá estava que a minha tipagem sanguínea era O positivo. Minha tipagem sanguínea era A positivo. Isso estava aonde? Lá no meu registro do prontuário. No prontuário. E aí quando apareceu um fígado O, bora, vai ser agora. É seu, minha amiga. Transplantaram o fígado O, né? Quando o hemócio chegou para fazer a tipagem, para fazer a transfusão, não estava dando algo errado. Por exemplo, a tipagem era A.
E eles colhiam sangue de página A, colhiam sangue de página A, vão me furar todinha. Se me botarem água que vai sair pelos buracos. Isso né? você é consciente Eu todo consciente, tempo. Mas você não já sabia? Entendi. Eles nunca me disseram Eles não isso. disseram, Não. né? Porque você sabia a tipagem. E aí o que aconteceu? Ligaram pro meu cirurgião e ele veio, inclusive ele bateu o carro nesse dia, do susto. E quando chegou ao hospital, foi dito, olha, foram colocados o fígado O e a tipagem da Luziana é A. E aí Deus, por quê? Olha, eu vou dizer pra vocês por quê no finalzinho, não vou dizer agora não, mas era aquele o fígado. Era esse o fígado que eu tenho. Depois vocês vão saber por quê. E aí quando ele disse, vamos ter que fazer uma transfusão, né? Hoje minha tipagem é O, minha tipagem mudou, né? Hoje eu sou tipo O, eu sou O positivo. De um tipo A, eu sou um tipo O agora. Incrível que minha mãe é A, meu pai é A, minha família toda é A e eu sou o O. O negativo. Né? Aqui tá uma positiva e uma negativa. Por isso tá dando luz, né? Tem que ter a ligação certa. E aí eu não entendi muito na época o que tinha acontecido. Depois foi que os meus médicos foram me explicar. E deu tudo certo, que o medo que a gente tinha era de não dar. E eu vou dizer aqui pra vocês. Foi preciso isso acontecer. O fígado que eu transplantei, ele produz o que é a enzima que é necessária para combater a anemia PIC. Por isso que tinha que ser esse fígado. Por isso que tinha que ser um fígado que não era o médico que ia escolher, foi Deus. Por isso que Deus confundiu. Por isso que hoje eu não vou precisar de um tratamento. O médico não errou, pessoal. Não, aí era Deus que estava conduzindo. Não teve erro nenhum. Não teve erro nenhum. Não teve, não. Foi providência, né? A gente costuma dizer que quando falta de nós, quando nós não temos mais o conhecimento, Deus vem com a providência. Nós acabamos de falar isso, então foi uma providência. E aí quando foi... Quando ele retirou, ele me abriu para retirar o baço, né? Que o baço já podia estar comprometendo o fígado por conta da síndrome. Ele me disse, Rafa, que chorou, porque viu um fígado totalmente compatível. Algo que era para ter sido totalmente o contrário. Você poderia ter morrido. Sim. Situação e dessa. E aí, Deus, não, é esse aqui, e o fígado era 100% compatível. Tanto que alguns dos transplantados da minha época, eu transplantei em 2010, eu vou fazer 3 anos agora em setembro, 13 anos de transplante agora em setembro. Alguns dos transplantados da minha época já fizeram outro transplante, já tiveram rejeição do órgão, o órgão já teve um CA, e eu tô aqui com um fígado que não era para ser compatível e é 100% compatível comigo. Aí, por que eu não vou precisar hoje fazer uso da medicação para o tratamento de anemia PIC? Porque a doença, ela está instável em mim. Hoje, a anemia PIC, ela está no meu pulmão. Tanto que foi um terrorismo tão grande na minha cabeça para eu não pegar a Covid, porque eu sou comorbidade. A síndrome já está no pulmão, então eu não podia nem pensar na possibilidade de ter uma Covid. E eu tive Covid, foi meio que assintomática. Porém, quando eu fui pro meu retorno, ela tinha toda pro meu transplante, né? Então, deram algumas alterações nas enzimas, mas já foi tudo resolvido. Então, assim, alguns que fizeram transplante na minha época já tiveram rejeição, já fizeram transplante de novo e eu continuo com o meu fígadozinho 100% compatível, fazendo com que a síndrome da anemia PIC hoje não se desenvolva em mim, né? Ela tá no meu pulmão, porém eu faço um acompanhamento com a pneumologista em Fortaleza e desde 2010 essa doença ela está instável. Então, para a medicina, a anemia PIC hoje é como se não existisse na minha vida. Eu lembro de um caso, quando você tinha ido bem péssimo. Era esse que assim. você ia falar? Vou falar agora porque entrou a oportunidade. Eu falo que eu tô curiosa. Ela tinha ido bem ruim mesmo. Quem viu a saída da Lulu para Fortaleza, todo mundo lá... E foi a última vez que eu fui, quando eu voltei, eu já voltei transplantada. Isso. O pessoal dizia, não, ela não volta mais. E aí nós começamos no grupo de oração, começamos a rezar e tudo. E um belo dia, se eu não me engano, no dia seguinte, eu tinha ido na rua. E chegando na rua, eu resolvendo umas coisas, e uma senhora me parou e disse, ei mulher, que hora o corpo chega? Aí eu, que corpo? Ela disse, mulher, a menina da Heró não faleceu, que hora o corpo chega? Que hora vai ser o enterro? De mulher, eu não tô sabendo nem de corpo, nem de enterro. Ali eu já morri, ela ia me matar.
Porque até então a gente tinha se conversado, o pessoal do grupo e tal, tava tudo ok. Eu imediatamente eu ligo, se não me falha a minha memória, foi para Rolim ou foi para a Fabiola, para me certificar que hora o corpo ia chegar, né? Eu digo, minha gente, Lulu morreu e eu não tô sabendo de nada. Não, irmã. E aí a gente ficou sabendo a verdade e tudo mais. Ou seja, essa não foi o primeiro alarme não, né, Lulu? Ou seja, a morte colou em vocês. Sim. E aí, qual é a sua relação com a morte? Inclusive... É igual São Francisco, foi... amiga morte, não é minha hora agora. Amiga morte, tenha calma. Tenha calma. Inclusive, não foi só até você que chegou a essa notícia, né? Acredito que ligaram pra casa de Amabile, que atendeu, acho que foi até o Idalmi, ele não sabia nem como dizer, perguntando também que hora o meu corpo ia chegar. Eu mandar o corpo gente, e deixar alma lá, né? Porque mas chega a ser engraçado, porque foi um período em que meu telefone tocava muito, né? Minha mãe ficou, a minha tia costuma dizer que eu fui entubada e minha mãe que ficou sem fala, né? E nesse período de transplante a minha mãe não falava com ninguém, ela não conseguia atender uma ligação, ela ficou muito tensa. Né, quando ela veio saber notícias minhas, eu já tinha feito uma outra cirurgia que ela nem sabia que eu ia passar por isso. Né, eu devo muito tudo isso, primeiro a Deus e depois a uma família que me acolheu, né, Dr. Marcos Vinícius, que foi quem, desde o primeiro passo, desde o diagnóstico que esteve comigo, me acompanhou. Foi ele que assinou o termo de responsabilidade para a segunda cirurgia, porque ele não sabia como minha mãe ia reagir. Né, Laine Cristina, que esteve comigo no transplante, esteve comigo no período de doença. Então, assim, uma coisa que eu quero muito falar aqui também, Rafa, é que Deus, ele coloca anjos na nossa vida. Certeza. Né? Então, a família da Graça e do Dr. Humberto foram, assim, anjos de Deus. Como vários outros que eu encontrei no decorrer do meu caminho. Os meus médicos são anjos de Deus pra mim. Né? As enfermeiras que cuidaram de mim são anjos de Deus pra mim. Graças a Deus, os meus fisioterapeutas todos são anjos. Eu não relatei aqui, mas pós-transplante eu paralisei os membros. Então eu fiquei sem andar. Os médicos até achavam que eu tinha tido uma trombose, que eu podia ficar em cadeira de rodas, né? Então tive que fazer fisioterapia por muito tempo. Então todas as vezes que você deposita sua confiança em Deus, Deus coloca pessoas, Deus coloca lugares, Deus coloca situações, Deus coloca pessoas que você nunca imaginava que pudessem um dia estar na sua vida para somar, vão aparecer para somar. Então você não está só, né? Então eu agradeço demais a essa família que me acolheu como membro da família. E enquanto isso, pessoal, o grupo de oração aqui, Deus é Providência, em campanha de oração, né? Eu até aproveito para dizer a você que está acompanhando, que não faz parte de um grupo de oração da Renovação Carismática, procure um grupo de oração. E eu ia até chegar nesse ponto, né? Então, existe a família de sangue, existe a família amigos, que são aqueles que no decorrer da sua história você vai encontrando e vai fazendo toda a diferença. E existem os irmãos de grupo de oração, né? Eu agradeço assim demais. Eu sou apaixonada pelo grupo de oração que eu participo, que eu sou membro, né? Hoje não mais no Ministério de Pregação, mas continuo membro da Renovação Somos do mesmo grupo de oração, católica, e ainda vamos, né, pregar muito, muito mesmo. Grupo de oração Deus é Providência, que faz jus, né? Faz jus. Porque Deus foi muito providência na minha vida. E esse testemunho pode ser no seu grupo de oração. É só nos chamar. Sim. Que nós vamos aí. Eu sou assessora. Assessora espiritual. E eu lembro que a primeira vez que eu fui pregar fora, assim, em algum lugar fora, eu fui com o Tiago, seu esposo, né? A gente foi pregar no Retiro de Carnaval de Cedro, em 2009. E eu já dava meu testemunho lá antes do transplante. Então, assim, eu sempre tive um testemunho de vida. O interessante é, assim, que antes do milagre chegar, pra você ver quem Sim. tem fé. Tem gente que só toma café, mas não tem fé. Eu tomo café e tenho fé. Antes do milagre chegar, ela já testemunhava esse milagre. Ou seja, fé é você ver o invisível, ver aquilo que ainda não aconteceu, né? O sobrenatural de Deus. E ela já testemunhava essa graça, meu povo. E eu nunca nem pensava na possibilidade de um dia poder falar que eu estava curada, que eu passei por um transplante, né? Falar tudo isso que eu falei aqui, eu nunca imaginava. Foi em 2009, um ano antes de eu passar por tudo. Eu tinha a síndrome de Neumann-Pick ainda ativa em mim. E eu pregava, dava meu testemunho lá.
E eu dizia muito isso, que quando Deus quer fazer na sua vida, Deus, não importa as circunstâncias. Você tinha certeza que Deus ia chegar na hora certa. Sim, Deus já tinha chegado desde os 5, que era para eu ter morrido, né? Então não era naquele momento que ele iria falhar. Tem até uma música, se eu não me engano, ela é evangélica, é uma música protestante, que diz que Deus é Deus de promessas. E Deus não é homem para mentir. Ou seja, então, você já estava vivendo saldo, né? Sim, já saldo aí. Era pra eu morrer aos 5, eu tenho 40, então eu acabei de minha idade, ó. Então, 40, 35 pessoal. anos de lucro, assim, em cima do que a medicina dizia, né? E não foi só o grupo de oração de Acopiara, né? Todos os lugares por onde nós pregávamos, Rafa, todos os lugares estavam em oração. Lembro que o Pádua, né, fundador da comunidade Boa Semente, na qual eu fiz parte, já fui Boa Semente também, ele me ligou dizendo que estava em oração por mim, né? Toda a diocese de Iguatu estava em oração por mim, Cedro, Iguatu, Icó. Então todas as pessoas que conheciam a Lulu, que conheciam a história da Lulu, estavam em oração. E é por isso que nós precisamos ter um grupo de oração na nossa vida, ser membro de um grupo de oração, porque vai ter dias que suas forças não vão existir, você não vai suportar, e você precisa de alguém que esteja ali, que viva a mesma espiritualidade que você, para orar por você, né? Então, busque. Eu tenho certeza que na sua cidade tem um grupo de oração que você precisa conhecer, né? Eu quero que aqui, não sei se no canal da Rafa, mas eu quero que em algum lugar do mundo você venha fazer o que eu estou fazendo, dando testemunho de vitória. E ainda tenho muita coisa para viver, ainda tenho muita coisa para enfrentar, ainda tenho muita coisa para testemunhar, né? Detalhe, pessoal, o milagre, eu costumo dizer, tem um vídeo que eu falo de milagres aqui no meu canal. Milagre não é sinônimo de salvação. Muita gente receberam o milagre e abandonaram o caminho e foram embora. Entendeu? Mas a Lulu recebeu o milagre e continuou no caminho. A palavra de Deus vai dizer que Jesus vai dizer: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ela permaneceu. Uma coisa é você receber a graça e ir embora. Outra coisa é você receber a graça e abandonar. Ela permaneceu. Permaneça. Porque eu tenho certeza que todos vocês têm história aí. De um milagre, de uma cura, um testemunho forte que o Senhor realizou na sua vida. Inclusive, Rafa, deixa aqui também aberto, né? Estou aberta, estou disponível para quem quiser que eu vá dar o testemunho de vida na sua cidade, na sua paróquia. Estamos aqui para isso. Minha missão, eu acredito que se eu vivi tudo isso, cheguei aonde eu estou e consigo, testemunho é graça. Quantos não queriam ter esse testemunho de vida que eu tenho, né? E talvez não tiveram a oportunidade de estar aqui para contar. Eu lembro do nosso irmão Antônio Ivan, né? Que se aquele homem estivesse aqui, com certeza ele teria um testemunho brilhante. Belíssimo. Né? Mas Deus quis que ele fosse... Recolheu, né? Recolheu, que ele fosse para uma outra dimensão. E então ele não está mais conosco, mas também era um homem de um testemunho brilhante, né? Então, se você deseja que eu vá até a sua cidade para pregar, entre em contato comigo, né? Eu estou diretamente assim ligada a Rafa. Ou comigo aqui, pessoal. E esse testemunho vai chegar até a sua cidade. Posso deixar também meu Instagram, é Lulupinho Acops. Tá bom? Vou colocar aqui, viu? Vocês na podem descrição. Chamar lá. Vem, Lulu, quero que você venha dar seu testemunho e a gente vai. Aonde mandar, eu irei. Não é isso, Rafa? Isso mesmo. Pessoal, nós já estamos chegando ao final. Mas eu quero fazer aqui só um bate-bola, nada combinado. Nada combinado. Eu quero com uma palavrinha. Deixa eu só ver um negócio aqui. Isso aqui também, ó, é da loja, viu? Da mesma que vocês vão já ouvir falar bem direitinho dela. Vocês vão ter um presentinho aí pra vocês. Fica pra quem sair o presente. Eu sei quem vai sair, viu, pessoal? Permaneçam até o final que você vai concorrer um presente aí maravilhoso. Eu quero só finalizar aqui com um bate-bola, né? Um bate-milagre aqui. Deixa eu só encerrar essa parte. Hoje eu sou acompanhada, eu vou ser acompanhada, né, pro resto da vida, por conta do transplante. Tomo medicação pro resto da vida, né? Deus faz a parte dele, você tem que fazer a sua. Verdade. Né? Então, quando você for diagnosticado, precise fazer um tratamento, não se entregue, faça. Né? Hoje eu sou acompanhada, eu recebo de 6 meses a 8 meses de intervalo de médico,
mas estou sempre sendo acompanhada, até por conta de que eu fui diagnosticada agora com ossos de uma idosa de 80 anos, né? Então por isso que eu caio e quebro. Em 2020 eu fraturei fíbula e tíbia. Sempre tem uma novidade, né? E meus ossos são mais velhos do que eu, 40 anos, né? Então eu tenho que ser acompanhada por conta disso, né? Porque vocês podiam perguntar, e aí, parou nisso, fez o transplante aí? Não. Todos nós que somos transplantados, a Rafa viveu experiência com transplantado na casa dela, sabe que precisa, né? O seu pai recebeu a doação. Você recebeu um órgão de quem morreu, né? Sim. E eu acho que aqui no meu canal, se tiver alguém, comenta aí. Eu acho que eu sou a única pessoa que posso dizer, uma parte de mim morreu. Sim. Tá com 5 meses que o meu pai morreu e levou seu rim. Levou o meu rim. Uma parte de mim partiu. Antes, inclusive eu quero falar sobre isso também, antes pra você ser doador, você precisava ter uma carteirinha, nananã. Hoje você só comunica pra sua família, eu quero ser um doador de órgãos, e aí quando você não estiver mais aqui, ou então no caso da Rafa, que ainda convida doou o rim pro pai dela, né, você pode estar fazendo isso. Então cuide daquilo que Deus te deu, cuide da sua saúde, dos seus órgãos, né? Para que você um dia possa também salvar vidas como a minha foi salva, né? O meu doador, ele doou todos os órgãos. Ele morreu de um acidente de moto, ele era de Sobral e ele teve traumatismo, né? Então, todos os órgãos dele, ele foi doado. Então, você também pode ser um doador e salvar vidas como a minha foi salva, tá bom? Era isso que eu queria deixar aqui pra vocês. Pronto, e agora antes da gente anunciar uma novidade no final, vamos fechar aqui com um bate-bola bem rapidinho. Responda com uma palavra. Eita, Deus. Você sabe que é meio impossível responder com palavras. Mas aqui a gente corta pra 18. Deus. Deus é tudo pra mim. É providência. Providência. Deus é providência. A morte. Minha companheira de A companheira de minha amiga, minha irmã morte. Irmã morte. Eu sou fã de São Francisco, eu sou devota de São Francisco, né? Então eu tenho que ser igual a ele. Irmã morte. Maria. Intercessora, mãe fiel. Amigos. Presente de Deus. Saúde. É o que eu tenho hoje. Mãe. Exemplo de Nossa Senhora, que é a que eu tenho. Pai. Pegou paisagem. Eu esqueci de falar sobre isso, né? Eu perdi meu pai com 12 anos de idade. Meu pai foi assassinado na porta da minha casa. Então, eu convivi durante 12 anos com meu pai. Foram 12 anos de muita intensidade. Então, eu posso dizer que pai é aquele que complementa. Verdade. Deus deu o pai, deu a mãe. Não podia ser diferente. Decepção. Traição. Vida. Precisa ser vivida. Céu. O meu lugar. Amém. É pra onde eu quero ir. Aí eu vou me meter no nosso lugar. Eu não tenho medo de morrer, eu tenho medo de um dia não ir pro céu, né? Por isso que a nossa luta é constante de buscar. Já que falamos de céu, inferno. É um lugar que eu não quero nem passar perto. Purgatório. Ainda tem uma oportunidade. Vamos entrar lá, né? Pode ser, se passar por lá tá mais fácil. Tá mais fácil. Melhor que ir direto. Pessoal, estamos chegando aqui ao final, né? Desse grande momento. Foi esperado, eu quero dizer aqui pra vocês, testemunhar. Quase não sai esse testemunho. Quase. A primeira vez da gravação eu adoeci. A segunda vez minha filha adoeceu. A terceira vez Lulu também adoeceu. Ou seja, o inimigo não queria que você desse esse testemunho. Deus me revelou em oração, pessoal. Mas nós ultrapassamos os limites, porque aqueles que servem ao Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. É isso aí. O inimigo não venha colocar pedra aqui não, que vai sair esse testemunho. Amém. E quero dizer para vocês, nós vamos lançar um vídeo aí no nosso Instagram. Qual é o Instagram da loja, Lulu? Lulu Pinho Artes. Lulu Pinho Artes. E no meu Instagram, Adriana Rafinha, um grande sorteio. Lulu vai dar aqui alguns brindes. E lembrando, Lulu, que eu até fiquei na dúvida. Tem um pessoal que é inscrito no meu canal que não é do Brasil. Olha aí, gente, é pouco. Rapaz, vamos botar esse negócio pra chegar onde for, né? Quem ganhar esse presente, esse kit da loja, vai receber. Ou um Pix, a Lulu vai dar esse Pix e vai chegar. Houveram inúmeros percalços, né? Eu sempre tive um sonho de empreender. Desde criança que eu sonhava em empreender. Eu brincava de vender minhas bonecas, meus brinquedos.
E eu achava isso uma coisa muito longe, muito impossível. Mas já era plano de Deus também. E aí eu tive que ser diagnosticada com síndrome do pânico para eu sair do casulo e lançar com a cara e a coragem, a fé em Deus, e abrir essa empresa. Essa empresa não, né? Ainda é muito pequena para ser... microempreendedora. E aí eu não tinha dinheiro para comprar a minha primeira máquina. Eu trabalho com sublimação, estampa de caneca, garrafa, azulejo, MDF, meio monte de coisa. E eu lembro que eu dizia pra minha tia, compra no seu nome que eu pago. Foi 1 ano para pagar a minha primeira máquina. Hoje eu já tenho 2 máquinas. Então assim, é sonho. Se Deus colocou no seu coração, Deus não coloca nada no nosso coração se não for para Ele realizar. Então, se você sonha e você quer conquistar, corre atrás. Eu sempre falo, faz a tua parte, que Deus faz a dele. E Deus tem abençoado. E é tão provável que não era para acontecer isso aqui. Minhas 2 impressoras deram problemas. Eu fiquei sem trabalhar praticamente esse mês. E aí eu fiquei muito ruim psicologicamente. Eu disse, Rafa, mulher, eu não tenho psicológico para fazer esse podcast, né? Porque o inimigo, ele prova de todas as formas. Ele atinge a tua vida financeira, ele atinge a tua vida psicológica, espiritual, para tentar fazer não acontecer a coisa. E um detalhe, ó, você que está acompanhando esse testemunho, você vê que ela continua com a síndrome, mas não para na tua doença, não para na tua dificuldade, não para. Ela hoje empreende, ela tem a loja, ela vende, ou seja, muitas das vezes o problema é que nós paramos naquilo que é dificuldade e ficamos domesticando. Olha para a tua doença, olha para aquilo que está atormentando a tua vida e diz, maior do que você é meu Deus. Você não é eu vou dar paz. Isso, você não é um diagnóstico. O Deus que rasgou um diagnóstico de morte da Lulu, hoje está pronto para rasgar o seu. Parta para frente, seja um lutador, vá com coragem, vença. Claro, faça o tratamento se necessário for, mas não pare. Diga para a sua doença, maior do que você é meu Deus. Diga para aquilo que está te perturbando, maior do que você é meu Deus. E assim, é tudo muito pequeno ainda, eu não tenho nada aberto, é na sala da minha casa. Tenho 2 maquinazinhas, né? Meu computadorzinho lá. Trabalho, quando aparece serviço, estou trabalhando, estou divulgando. Mas para dizer que tudo começa assim. Isso. Né? Tudo começa com os primeiros passos. Você não pode parar no caminho. Eu costumo dizer que você vai caminhando em busca da sua graça. Aí você pensa assim, não, eu vou voltar, eu não vou conseguir. Aí você volta, a porta estava bem ali na tua frente. E aí quando tu volta, tu se distancia ainda mais. Então, continua, acredita que se é sonho seu, Deus colocou no seu coração, a graça é certa. Pronto, nós vamos lançar agora, para encerrar, a gente rezar uma Ave Maria, vamos lançar aqui uma grande novidade. Pessoal, esse vídeo aqui, ele vai estar, com certeza você vai assistir ele aqui, tá assistindo agora mesmo no meu canal Pregadora Rafaele Barros. Você que não é inscrito, se inscreve, ativa as notificações e comenta. Hashtag Eu Creio em Milagres. Você vai estar concorrendo uma cesta de brindes da loja Lulu Pinho Artes. Entendeu? E divulga. E detalhe, para você concorrer, vai lá no Instagram da Lulu, loja Lulu Pinho Artes. Se inscreve lá, né? Se inscreve, nós vamos estar postando, né? Lá, isso. No feed. E aí você vai curtir, comentar, compartilhar e seguir a loja. Isso, eu vou deixar o link aqui do Instagram dela no canal. Você vai lá. Mas o objetivo é você colocar. Como que vai acontecer o sorteio? Agora, só quem vai concorrer, quem estiver inscrito lá e quem se inscrever no meu canal, ativar as notificações e colocar a hashtag Eu Creio em Milagres. Não adianta só se inscrever aqui. Tem que comentar. Eu creio em milagres, ok? E é muita coisa, gente. Até eu vou colocar porque eu quero concorrer essa sexta. Então, assim, aqui é uma das canecas que eu faço, né? Aqui, ó. A gente tem caneca, tem bloquinho de notas, que é esse que a Rafa tá com ele. Tem cerâmica, placa de MDF, camisas. Então eu vou estar juntando umas coisinhas e vou estar sorteando aí pra vocês. Isso, qualquer coisa me procura. A gente pode até fazer
para não juntar todos num sorteio só, vários sorteios com vários itens. Pode ser. Aí você pode perguntar, e aí, se eu moro aqui em outra cidade? Não se preocupe. Paga o frete que chega até lá. A loja vai resolver, gente. Só comenta, assiste, divulga. Manda para todo mundo esse testemunho. Cristo, que fez milagres ontem, quer fazer hoje na tua vida. Por muitas vezes, Rafa, nesse período de 2020, que eu quebrei o joelho, fiquei 5 meses de cadeira de roda, quebrei fíbula e tíbia, logo depois eu fui diagnosticada com síndrome do pânico. Aí eu lembro gente, é coisa. Eu lembro que dizia assim, vai pra missa, pra mim era um sofrimento. É terrível, mas... Vai pro grupo de oração, pra mim era um sofrimento, porque você quer se isolar, você quer ficar ali no seu canto, né? Você não quer ter vínculo, você não quer ter contato, tudo te traz medo. E eu ia. Por diversas vezes eu chegava na missa procurando alguém que eu conhecesse, porque na minha cabeça eu ia surtar, eu ia passar mal, eu ia surtar, e eu precisava de alguém que me conhecesse lá pra me socorrer, né? Então... mesmo assim, eu ia. Então, não deixa que a ansiedade, a depressão, te paralise, a síndrome do pânico te paralise. Você que tem que paralisá-la. Isso. Não é ela que tem que te paralisar. E isso aconteceu comigo. Hoje, ela não faz mais por onde eu querer paralisar, né? Hoje sou eu que digo pra ela, ó, fica aí, faça igual a moto. Fica aí que eu não preciso de você agora não. E vou pra frente, né? Então, é isso. Não desistir, perseverar até o fim, o céu é garantido. Pronto, gente, aqui houve um probleminha no início do vídeo. Nós estávamos gravando com um áudio aqui do ambiente. Sem microfone, né? Aí eu tinha que acontecer mas quando eu fui olhar, a voz foi captada. Depois foi que eu liguei o microfone. Mas o testemunho vai chegar sim, gente. Não importa como é que vai sair a voz. Com microfone ou sem microfone, quem guiou, quem está nos direcionando é Deus. E não tenha dúvida, o inimigo tá furioso. Ele não queria diz a música, vamos fazer raiva ao inferno, né? Amém. E aí, Lulu, pra gente encerrar, em pouquíssimas palavras, né? Em pouquíssimas palavras. Qual foi os desafios dela? Deixa aí suas considerações. Eu quero agradecer primeiro, né? A gente já fazia tempo que vinha, vamos fazer alguma coisa, não. Eu tenho meu testemunho, depois a Rafa vai postar no canal dela, faço questão. Inclusive tá no canal que eu tenho no YouTube. Eu quero colocar no final desse vídeo. Pronto. Eu vou colocar aqui, pessoal, no meu canal. A gente sempre ficava nessa de marcar e não marcávamos, né? E o dia era pra ser hoje mesmo. Mas dizer assim que tudo na nossa vida é graça, né? Não importa as circunstâncias, não importa o momento que nós estamos vivendo, Deus conhece o nosso coração. Nós precisamos mesmo pedir a Deus visão espiritual, audição espiritual, para entender o que Ele quer, como é que Ele quer que a gente haja, porque nós muitas vezes achamos que as coisas que nós queremos é o melhor, e nem sempre o que nós queremos é o melhor para nós. Deus sabe todas as coisas, então confia, acredita. Buscar em primeiro lugar o reino do céu e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Então não deixe de acreditar que tudo pode ser mudado pela força da oração. Maria dizia, como é que isso vai acontecer? Né? E eu lembro que por diversas vezes eu dizia, doutor, como é que esse transplante vai acontecer? E aí o anjo dizia para ela, para Deus nada é impossível. Então eu quero só deixar isso. Para Deus nada é impossível. Aquilo que para você é impossível, Deus pode fazer. Aquilo que parecia... Inclusive essa música é a minha música. Essa música foi feita pra mim, porque não tem outra música que traduza o que de fato eu sou. Lulu, interessante é que eu tô com uma Bíblia aqui, pessoal, ó. E tá aberta aqui, eu não preparei passagem. Tá aberta aqui em uma passagem que tá dizendo assim: o Senhor não tarda a cumprir sua promessa, como alguns interpretam a demora, é que Ele está usando de paciência para convosco, pois não deseja que ninguém se perca, ao contrário, deseja que todos venham a converter-se. Esperei 27 anos pela minha cura. Isso. Esperei com paciência, graças a Deus. E aí, vamos finalizar. Eu quero dizer a você, Deus te abençoe. Maria te guarde. Você que não segue, que não é inscrito nesse canal, o objetivo dele é para evangelizar, né? Deus me pediu que criasse esse canal para evangelizar, atingir mais pessoas. Inscrevam-se,
ative as notificações, comente, assista outros vídeos, tem várias séries aí que vai te ajudar. Deus te abençoe, Maria te guarde. Fique com Deus. A Rafa me desafiou a fazer o podcast, agora eu vou desafiá-la a eu fazer uma pregação nesse canal seu, viu? Vai sim. Próxima vez que eu vier aqui vai ser pra fazer uma pregação, gente. Amém. Nós vamos gravar Deus uma abençoe pregação. cada um de vocês. Não desistam daquilo que vocês sonham. Confiem, Deus é providência. Deus pode realizar um milagre na sua vida. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Fiquem com Deus. Aconteceu, graças a Deus. Louvado seja Amém. Deus.